Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, trazendo a palavra de Deus aqui todos os dias, nosso encontro marcado. Meu nome é Rodolfo de Melo Nunes, né? É uma alegria ter você aqui no nosso canal, que tem compartilhado, que tem seguido, que tem comentado, né? Um canal pequeno, mas que Deus está abençoando, nós estamos crescendo, né? Pouco a pouco, o Senhor está abençoando. E hoje, queridos, nós vamos ler lá em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13, né? Vamos aprender algumas lições aqui com Jesus, né? Marcos, capítulo 12, versículo 13, né? Os 4 evangelhos ali, né, do Novo Testamento. Eu gosto muito de ler, porque a gente aprende muitas lições com Jesus, né? E nada melhor do que a gente falar sobre Jesus, né? Toda hora, todo momento, falar de Jesus, certo? Esse mesmo texto você pode encontrar em Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22. Você pode encontrar em Lucas, capítulo 20, do 19 ao 26, certo? Mas o que eu vou ler com vocês está lá em Marcos, capítulo 12, do versículo 3, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 17. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos ler? Diz assim: mais tarde enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem íntegro e que não te deixa influenciar por ninguém, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Ou devemos pagar ou não devemos pagar? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles trouxeram a moeda. E perguntou-lhe: De quem é esta imagem e inscrição? Respondeu-lhe: De César. Então Jesus lhe disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se por causa dele. Então, queridos, nós estamos aqui em mais um texto de Jesus Cristo, mostrando a sua grande sabedoria para solucionar conflitos, para resolver partidarismo. Vamos lá? Vamos lá começar destrinchando isso pelo versículo 13. Diz assim, no versículo 13: Mais tarde enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, né? Então nós tínhamos dois grupos diante de Jesus. Nós tínhamos o grupo dos fariseus, que era um grupo de religiosos, ou seja, que guardavam perfeitamente toda a lei e faziam mais do que a lei mandava. E do outro lado nós tínhamos os herodianos, ou seja, os adeptos de Herodes, que é aquele grupo ligado mais ao reino, que não era tão preocupado com as coisas espirituais, mas mais preocupado com o dinheiro, mais preocupado com os bens, mais preocupado com os tributos. Então você vai ter do lado uma corrente excessivamente espiritual, né? Porque eles guardavam toda a lei e faziam mais do que a lei mandasse. E nós tínhamos do outro lado os adeptos dos bens, dos tributos, do enriquecimento, da pomposidade do reino, que eram os herodianos, né? Eles se orgulhavam de estar ali naquela casta elevada. E mandaram estes dois grupos para, a partir de uma palavra desses dois grupos, tentar colocar Jesus em uma situação sem saída, né? Onde ele não pudesse correr, né? Ou seja, tentavam pegar ele em alguma palavra, porque dependendo da palavra que saísse da boca dele,
os fariseus poderiam condená-lo ou os herodianos poderiam condená-lo, né? Ou seja, tentar encurralar ali ele em dois ambientes. Dependendo da palavra dele, nós pegamos a lei, e dependendo da palavra deles, nós pegamos segundo a lei romana, ou seja, segundo os princípios herodianos, né? Chegando-lhe, disseram-lhe: mestre, olha como eles são sabidos. Mestre, sabemos que és homem íntegro, né? Ou seja, eles sabiam a integridade de Jesus. Mas esta palavra integridade não era bem querendo dizer que Jesus era íntegro. Não, era somente preparando o terreno para no final tentar encurralar Jesus, né? Então eles vêm com esse linguajar bem amável, né? Bem ali preparando o terreno, né? Assim como um predador. Vocês já assistiram aqueles filmes do National Geographic, quando o leão ele vai tentar dar o bote em qualquer animal, né? Ou qualquer predador no meio da mata, quando ele vai dar o bote, ele nunca vai de uma vez. Ele vai bem devagarzinho pelo mato, né? Bem devagarzinho, ele vai espreitando, quando ele sente a oportunidade, aí sim ele dá o bote. Aqui é a mesma coisa. Os dois grupos, eles vão preparando o terreno para poder se aproximar, né? Eles vão dizer: sabemos que és homem íntegro, né? Ou seja, tentando encher o coração de Cristo. E que não te deixas influenciar por ninguém. Ou seja, aquilo que o Senhor fala não é influenciado por saduceus, não é influenciado por fariseus, não é influenciado por herodianos, não é influenciado por nenhum grupo, né? O Senhor pensa por si mesmo. Também não olha a aparência dos homens, ou seja, não se preocupa se é rico ou se é pobre, se é homem ou se é mulher, né? Porque neste período era muito importante ser um homem, né? É tanto que vocês observaram que uma das primeiras religiões do mundo a dar um papel de destaque para a mulher é o Evangelho, né? Em outra religião você não vai encontrar um papel de destaque das mulheres. Inclusive, Cristo quebra vários paradigmas, né? Ao conseguir ali que a prostituta não fosse apedrejada, quando ele fica ao meio-dia sentado conversando com a mulher cananeia, quando ele se chega perto e ressuscita o filho da viúva de Naim, né? Ou seja, ele tem vários momentos onde ele bota a mulher ali, né, numa posição que ela não era encontrada na sociedade, né? Então, caminhando, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Mas agora que nós preparamos o terreno, né, ou seja, que nós demos aquela alisada no seu ego, né? Ou seja, que nós reconhecemos todo o seu valor. Então eles achavam que Cristo era um ser humano como qualquer outro, que diante destas palavras ia se encher, ia ficar orgulhoso, ia ficar soberbo e daria uma resposta ali imponente. Aí eles vão tentar agora dar o bote, né, como predador. Agora é a hora de sair da mata e atacar. Eles vão dizer assim, ó: eles vão dizer, é lícito pagar o tributo a César ou não devemos? Porque os herodianos dizem que nós temos que pagar os tributos. Os saduceus dizem que nós devemos pagar os tributos. Mas nós, fariseus, nós não achamos que devemos pagar o tributo, né? Pelo contrário, esse tributo ele é um roubo, né? É um roubo ao nosso povo, porque você vai ter judeu cobrando de judeu, né? Um dos exemplos eram os republicanos, né? Ou os republicanos não, os publicanos, né? Que cobravam impostos. Ou nós não devemos pagar, ou seja, a gente deve se rebelar e não pagar mais para Herodes e nem para o Império Romano os tributos. Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles,
Ou seja, eles sabiam que tinham que pagar o tributo, mas o que eles queriam com Cristo era gerar uma situação de problema, de saia justa, de confronto, onde dependendo da resposta que Cristo desse, Cristo pudesse ser aplacado na fúria da lei, ou que Cristo pudesse ser aplacado na justiça, né, na dura lei do Império Romano. E o Senhor sabia da hipocrisia deles, né? Então disse-lhe Jesus: por que me tentais? Ou seja, por que vocês estão me perguntando se vocês já sabem a resposta, né? Mas eu vou dar uma lição para vocês. Trazei-me uma moeda para que eu veja. Aí foram lá e trouxeram a moeda, né? E perguntou-lhe: olhem para esta moeda. E eles olharam. E ele perguntou: de quem é esta imagem e de quem é esta inscrição que está presente nessa moeda? Responderam-lhe: Senhor, é de César. Então Jesus lhe disse: dai a César o que é de César. Né? Se César cobra tributos, se César cobra imposto, se o governo tem colocado e isso foi determinado como lei, precisamos obedecer. Dai a César o que é de César. Mas tem uma seguinte coisa: dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. E isso não vale somente na questão dos tributos, vale para todas as áreas da vida, né? Para todas as áreas da vida, querido. Isso vale para todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, né? Vocês já devem ter lido muitas vezes em texto no Novo Testamento, onde o Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Mas, irmão Rodolfo, o meu governante, ele é do PT. Ou não, o meu governante, ele é do partido do Bolsonaro. Eu não vou orar, irmão Rodolfo, querido. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Não interessa que bandeira política ele faz. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar os nossos governantes. A palavra de Deus também diz que na empresa, muitas vezes lá onde você trabalha, onde um líder seu que está sobre você, ele não é evangélico, mas você tem que respeitar ele como se ele fosse evangélico. Você tem que respeitar ele tanto na frente dele como nas costas dele, como se você estivesse respeitando ali um irmão da igreja. Ou seja, em todas as áreas da sua vida, você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Respeitar as pessoas, honrar as pessoas, orar pelas pessoas, né? Ou seja, não cabe partidarismo. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos honrar aqueles que não pertencem à nossa fé, se eles são dignos de honra, e honrarmos aqueles que são da fé, que também são dignos de honra. Nós devemos pagar o nosso imposto de renda, que é os tributos que vão para o governo, nós devemos pagar? Sim, nós devemos pagar o nosso imposto de renda, sim. Da mesma forma que nós temos que tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas e entregarmos na casa do Senhor. Quando eu faço isso, eu estou dando a César o que é de César, estou dando a Deus o que é de Deus. Mas, irmão Rodolfo, eu vou sonegar o imposto de renda, querido. A palavra de Deus diz: dai a César o que é de César. Se o imposto de renda foi 15%, vou pagar 15%, pronto, e acabou, porque essa é a lei que foi determinada e nós devemos obedecer. Nós só não vamos obedecer uma lei, nós não só vamos honrar ou fazer algo no universo de César quando isso for contra a vontade de Deus. Aí não, querido.
Aí não, porque prevalece a vontade de Deus. Mas não sendo isso, nós temos que orar pelos nossos governadores, orar pelos prefeitos, orar pelos vereadores, darmos honra a quem tem honra, respeitar quem é digno de respeito, né? Ou seja, independente se ele é cristão ou não, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então era isso que o Senhor estava nos ensinando. Se assim nós nos comportarmos, nós não teremos problemas nenhum, querido, para entrarmos e sairmos de qualquer local. Porque nesta situação aqui, o que eles queriam? Queriam partidarismo. Porque Cristo se posicionasse quanto a não pagar tributos a César, né? Os fariseus iriam amá-lo, mas os herodianos iriam odiá-lo. E se ele dissesse, não, precisamos pagar todos os tributos a César, os herodianos iriam amá-los e os fariseus iriam odiá-lo. E ele não. Ele foi muito claro e disse, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que o mundo, as instituições humanas, né, o que a sociedade te exige de padrão de comportamento, seja. E o que a vida espiritual te exige de paixão, de comportamento, seja também. Quando é que nós vamos ter um conflito? Quando o que o mundo me impõe for contra ao que o Evangelho me impõe. Aí eu vou ter um conflito, né? Se o mundo quiser que agora eu faça algo que está segundo, contra os princípios de Deus, aí não. Aí porque prevalece a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Mas não sendo isso, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E você sabe diferenciar. Não venha me dizer que você não sabe diferenciar, que você sabe. Na sua sala de aula, você deve respeitar o seu professor evangélico da mesma forma como se ele não fosse o seu professor evangélico, né? Você deve honrar ele, você deve respeito a ele como autoridade que foi colocada ali na sala de aula, né? Quando você faz isso, você está dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus, querido. Então, em todo momento, em toda circunstância, você sabe o que é que você deve ter como comportamento segundo o que a sociedade exige e segundo o Senhor exige. Nossos atos, nossas atitudes, como nós falamos, como nós nos comportamos. Você sabe quando está correto segundo a vontade humana e quando está segundo a vontade de Deus. E geralmente não há conflitos, querido. Não há conflitos. Dificilmente há um conflito. E quando houver um conflito, se o que César impõe, ou seja, se o que o mundo impõe for contra a vontade de Deus, aí não. Aí sinto muito, né? Aí eu sinto muito mais que prevalece é a vontade de Deus. Certo, querido? Então, que essa palavra tenha falado ao seu coração, né? Que a sua palavra tenha falado ao seu espírito, né? Você possa fechar os seus olhos agora e vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, nós vivemos, ó Pai querido, tempos difíceis, Senhor, porque a internet, as redes sociais, têm potencializado aquilo que nós pensamos, Senhor, e ao mesmo tempo tem criado diversos nichos, diversos partidarismos, Senhor. Como uma certa vez Paulo chegou a dizer que muitos ali diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. E ali fazia que houvesse uma briga ali dentro daquela igreja, quando todos deveriam ser de Jesus. Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para que ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada, saibamos, Senhor, dar a César o que é de César, Senhor, e dar a Deus o que é de Deus. Porque quando nós damos a César o que é de César, César olha para o nosso bom comportamento e vê Deus brilhando.
com a sua justiça, com o seu amor e com a sua paz. E assim o foi. Quando o Senhor Jesus Cristo foi colocado diante do Império Romano, o Império Romano chegou ali para julgá-lo e devido ao seu comportamento de dar a César o que era de César e dar a Deus o que é de Deus, nem mesmo o Império Romano não encontrou nele erro algum. Uma certa vez, ó Pai querido, os discípulos ali tomados por um sentimento, porque ainda não tinham pagado impostos e nem tributos, o Senhor pediu que Pedro fosse até o mar e pegasse uma moeda que estava na boca do peixe e com aquela moeda na boca do peixe pudesse pagar o tributo, para que diante dos homens ele não fosse, e nem os seus discípulos, fosse encontrado em falta alguma. Porque nós pertencemos a uma lei, nós pertencemos a um reino que é superior a todas as leis. Que se nós vivermos seguindo a tua vontade, segundo ao teu desejo, Senhor, nós não vamos ser encontrados em erro nenhum e nem falta nenhuma, tanto para César como para o teu reino. Porque agora eu me lembro, Senhor, da situação de Daniel, onde aqueles homens não encontraram nele erro algum, nem diante de Deus e nem diante ali daquela liderança. Então eles criaram ali um fato novo, onde se era proibido adorar, onde era se proibido orar para qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei. E ali eles criaram um fato novo. Ali eles criaram uma lei nova. Mas naquele momento em que uma lei nova tentou ser superior à lei de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor mais uma vez fez prevalecer a sua vontade e Daniel não foi achado em falta. Porque ele foi jogado ali nas covas dos leões, para que ele pudesse, ó Deus, ser estraçalhado por não obedecer uma lei humana. Mas a tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo, porque Daniel em todo tempo permanecia justo, tanto diante de Deus como diante do Império Babilônico. E ali os leões não abriram a sua boca e não tocaram nenhum fio de cabelo, de forma que ele saiu íntegro de dentro da cova dos leões. E aqueles que haviam criado uma lei, aqueles que haviam criado uma circunstância para tentar prendê-lo, para tentar matá-lo, para fazer com que ele fosse achado em falta, foi revelada a vergonha e o desprezo que eles tinham se metido. E na mesma cova onde eles lançaram Daniel, foram lançados eles e toda a descendência deles. Porque Daniel não foi achado em falta nem diante de Deus e nem diante do homem. Senhor, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil ser achado em falta diante de Deus e diante dos homens. Principalmente nos dias de hoje, Senhor, que somos tão julgados pela rede social. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que o Senhor possa nos dar graça todos os dias, Pai. Não para agradar o mundo, Senhor, não. Porque não é essa a tua vontade. Mas que possamos andar de forma justa, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Para que naquele dia, Senhor, nós não venhamos ser encontrados faltosos, nem com os homens desta terra e nem com o teu reino, Pai. Essa é a minha pequena reflexão, Senhor, nessa tarde, que o Senhor colocou tão humildemente no meu coração e na minha vida, Senhor. Que essa mensagem possa falar com muitas pessoas, com muitas vidas, Pai, que muitas vezes deturpam o teu evangelho em benefício próprio, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar graça todos os dias.
não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, nessa tarde de domingo, que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha te abençoado, né, nessa tarde tão quente, né, onde as temperaturas máximas, né? Você que está aí pelo Brasil, imagina o calor, imagina eu que moro aqui em Fortaleza, Ceará, né, que é onde eu moro, né? Então aqui o negócio está mais quente ainda. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, segue, comenta, compartilha aí, né, o canal, né, a pregação. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas que esse vídeo possa ter chegado até você e o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa pequena mensagem. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Eu sempre digo isso, né? Que eu tenho vontade de estar todos os dias aqui gravando o vídeo, trazendo a palavra de Deus para você, mas quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Se for da vontade dele, estaremos aqui amanhã, segunda-feira, trazendo aí mais uma palavra de Deus para falar ao seu coração. Paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, queridos.